Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos, poderosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui no nosso devocional de hoje, na nossa meditação. Estaremos dando continuidade do Esteja Onde Jesus Está. Esse é o nosso tema fixo do nosso devocional, da nossa meditação. Para quê, pastor? Para que você esteja onde Jesus está. Não adianta você estar em locais ou lugares que não é a vontade de Deus. Não adianta a sua vida estar fora da vontade de Deus. Então, por isso que nesse devocional nós estaremos procurando estar onde Jesus está. Onde é que Jesus está? No centro da vontade de Deus. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo, a nossa meditação no Evangelho segundo Mateus, no Evangelho de Mateus, lembrando que nós paramos no capítulo 1. Espero que você tenha acompanhado o primeiro capítulo desse devocional. Se você não acompanhou, acompanhe lá, está muito legal, né? Então vá lá, confira o primeiro capítulo dessa série, que nós estaremos agora dando continuidade a esse capítulo 2 do nosso devocional. Tá certo? Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa meditação? Então, onde você está, feche os seus olhos. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco, que não seja apenas letra, meu Pai, mas que seja o Senhor a falar com cada uma dessas pessoas, que o Espírito por trás dessa palavra possa entrar em cada ser, em cada pessoa, para mudar essa situação. A esse que tem buscado conhecer mais do Senhor, meu Pai, por favor, te peço que o Senhor se revele ainda mais a essa pessoa. Senhor, não nos deixe ser enganados pelo inferno. Não, mas que conheçamos a verdadeiro evangelho, a tua palavra, meu Pai. Então, abra o nosso entendimento, abra a nossa visão, fale com cada um de nós. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Amém? Se você quer acompanhar comigo e ir fazendo anotações, você pode ir parando o vídeo e ir fazendo anotações. Eu tenho aqui comigo, lembrando que eu tenho aqui comigo a minha King James, a minha Bíblia versão King James. Falei no outro vídeo que é a versão que eu gosto de usar, porque é a que mais se aproxima dos textos originais. Então, pastor, eu tenho uma Bíblia aqui, mas não é a King James, não tem problema. Só vai estar um pouco diferente da sua aí, mas que você consiga acompanhar comigo. Também tenho aqui o meu caderno de anotação, o meu caderno de meditação. Se você puder e tiver, eu peço que você pegue um caderninho, pegue uma folha, não tem problema, o que estiver ao seu alcance, para que você vá anotando o que você achar interessante na nossa meditação. Algo que o Espírito Santo vai falar com você. Nem tudo eu vou falar aqui. Às vezes você vai estar meditando comigo, o Espírito Santo vai falar com você, o que você precisa ouvir. Então, caneta, Bíblia e o seu caderno de meditação. Vamos para dar continuidade ao capítulo 2 dessa série, como também ao capítulo 2 de Mateus. Então, abra aí a sua Bíblia do Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Abra aí, por favor. Agora que você abriu, espero que você tenha aberto. Antes de nós irmos para a meditação, eu quero só recobrar, pegar da onde nós paramos. Lembrando que nós paramos na gravidez de Maria. Logo depois da gravidez de Maria, ela descobre também que Isabel, sua parenta, está grávida, e ela vai passar um período com Isabel. Depois que ela descobre que Isabel está grávida, ela passa um período com ela. Logo em seguida, ela volta a Nazaré. Quando ela volta a Nazaré, César Augusto baixa o decreto que todos devem ir até Belém. Todos devem ir até Belém, inclusive Maria e José. Estou resumindo, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas eles foram até Belém e em Belém Maria veio a ter o menino Jesus. Ela teve o seu parto em Belém, né? Então nós iremos agora entrar nesse assunto, nesse contexto, só resumindo para que você entenda, para que não fique perdido. Vamos lá? Mateus capítulo 2, no versículo 1 diz assim, o título é A Visita dos Sábios do Oriente. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Pausa. Vamos pausar aqui rapidinho para que você entenda.
Muitas pessoas confundem esses sábios, que também podem ser chamados de pastores ou magos, com os três reis magos. Quando nós chegamos à fase de Natal, né, lá em dezembro, as pessoas elas começam a falar os três reis magos. Na realidade, eles são sábios, a Bíblia não cita a quantidade, veja que nós acabamos de ver. Um grupo de sábios. Eis que alguns sábios vindo do Oriente. A Bíblia não cita que eram três. Normalmente as pessoas confundem por causa dos presentes que eram três, que os presentes que lhe apresentaram para o menino Jesus eram os três. Mas isso não significa que eram três sábios. Então, nós temos que nos atentarmos a esses detalhes da Bíblia. Tá? Então, não eram três reis sábios. Não. Eles eram, para que você entenda, quando a Bíblia fala sábios, esses homens aqui, eles eram sacerdotes babilônicos. Entendeu? Eles eram sacerdotes babilônicos. E estudavam medicina e astrologia. Justamente por isso que eles veem a estrela no céu, seguem, eles sabem através da estrela que um rei nasceu em Israel, o rei Israel nasceu, e aí eles vão até o Senhor Jesus através da estrela. Então, para que você entenda, não são três reis magos, são sacerdotes babilônicos que estudavam medicina e astrologia. Hoje, né, há versões que falam mago, talvez a sua versão da Bíblia esteja magos. Hoje nós não usamos tanto porque as pessoas acabam levando isso para um lado ruim, para um lado místico, né? Então nós não colocamos esse contexto. Aí a Bíblia nos traz aqui sábios. Talvez, se você estiver lendo uma versão, vai estar também pastores. Depende muito da versão da Bíblia que você está lendo. Então, espero que você tenha entendido essa parte. Tá certo? Vamos lá. Indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo, como acabei de dizer. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Preste atenção, não foi só o rei Herodes, toda Jerusalém soube dessa notícia. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-lhes exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Antes de nós dar continuidade, eu quero deixar aqui, só ressaltar, e já aproveitando, já entrando no contexto de hoje. Veja que quando os sacerdotes babilônicos sábios chegaram até Herodes, não foi só ele que se perturbou, mas toda a Jerusalém. Logo em seguida, ele reúne os príncipes do povo, os príncipes dos sacerdotes, e com certeza eles já estavam conscientes de que esses homens chegaram até Herodes comunicando que o rei de Israel, o rei dos judeus, havia nascido. A prova disso é que ele pergunta para eles, né? Aonde é que o rei dos judeus deveria nascer? Aí os sacerdotes, os príncipes falam que deveria nascer em Belém, como Micaías ou Miqueias, né? Vai depender muito da sua versão bíblica. Diz lá em Miqueias capítulo 5, no versículo 2, né? Que é o que está escrito aqui, que de Belém, em Belém deveria nascer o rei dos judeus. E eles sabiam disso. Eles tinham consciência, os sábios haviam comunicado a eles que eles tinham visto essa estrela. Mas um detalhe que normalmente nós deixamos passar despercebido é que, para pensar, se eles tinham conhecimento da letra, da palavra de Deus, sabia onde deveria nascer o Messias, por que eles não foram atrás?
de saber quem que era esse. Por que que Deus apareceu para sacerdotes gentios e não apareceu para os sacerdotes do povo de Israel? Para pensar, por quê? Por que que Deus falou com os gentios e não falou com os seus? Veja como Deus é, né? Deus não pôde falar com eles porque eles estavam distraídos. Os príncipes e o povo estavam distraídos, começando pelos príncipes. O que são os príncipes? Os escribas, os fariseus, aqueles que tinham os sacerdotes, aqueles que tinham conhecimento da lei, da Torá. Eles estavam distraídos com suas casas, distraído com aquilo que a sua posição, o poder, a autoridade que as suas posições lhes dava diante do povo, ao ponto de que eles não se tocaram, de que o rei dos judeus, o Messias, havia nascido em Belém. Então eles estavam tão distraídos que eles não perceberam que estava diante dos olhos deles. Tanto é que Deus não falou com eles, mas apareceu através de uma estrela a sacerdotes babilônicos. Não apareceu para eles, mas apareceu para os gentios, contrariando-os. Mas Deus só não pôde falar com eles porque eles estavam distraídos. Quando nós estamos distraídos, nós ficamos cegos e não conseguimos ouvir e enxergar a voz de Deus. Ficamos cegos e surdos espiritualmente falando, porque nós estamos distraídos. Então Deus não consegue falar conosco. Por mais que ele tente falar, como tentou falar com os sacerdotes, usando os sacerdotes babilônicos, só que o povo estava tão distraído. Tanto os líderes como o povo estava tão distraído que não perceberam que a profecia de Micaías, de Miqueias, estava se cumprindo diante dos olhos deles. E aí, vamos trazer para os dias atuais? Será que tem sido diferente? Nós costumamos dizer que a história sempre é a mesma, só muda os personagens. Nós estamos diante do cumprimento das profecias, mas a igreja de Cristo está distraída. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à instituição física, mas nós somos a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo está distraída. Distraída com as propostas do mundo, distraída com as coisas do mundo, distraída. Nós vemos hoje cristãos distraídos, preocupados em cuidar da sua própria vida. Quando eu falo vida, são as coisas materiais. Preocupados em conquistar casa, conquistar carro, preocupado, que não é errado, tá? Não é pecado. Pecado é você colocar isso como prioridade na sua vida. Preocupados com a sua vida, preocupados com seus estudos e esquecendo que dentro deles há uma alma. Esquecendo que dentro de nós há uma alma. Então, o cristão, aqueles que se dizem cristãos, estão distraídos, como sacerdotes, como povo. E o povo não percebeu, eles não perceberam que diante dos seus olhos estava cumprindo-se a profecia de Micaías. Então, diante de nós também está se cumprindo todas as profecias de Jesus. Inclusive, a igreja está distraída já é uma profecia. Né? Distraída com o quê? Com um falso evangelho. Jesus falou que antes dele vir, inclusive é uma das primeiras coisas que Jesus fala, surgiriam muitos falsos profetas. E eu lhe pergunto, quantos falsos profetas nós não temos visto sobre a face da terra? Levando o evangelho de facilidade, levando o evangelho de que pode tudo, de que Deus aceita tudo, de venha como estás e permaneça do mesmo jeito, porque Deus aceita você do jeito que você é. E você não se preocupe, você não precisa se arrepender, você não precisa mudar, não, você não precisa seguir a Bíblia, como esses dias eu estava acompanhando. Então, está se cumprindo diante dos nossos olhos, meu amigo. Está se cumprindo diante das nossas vistas. A palavra de Jesus se cumprindo. E a igreja adormecida. Mas nós não podemos estar adormecidos. Nós não podemos estar distraídos com o mundo. Paulo diz, não vos conformeis com este século. E o que mais nós temos visto são
cristãos, entre aspas, conformados com os dias de hoje. Os dias são maus, os tempos são maus, e os cristãos estão conformados. Tanto é que nós temos visto o mundo sair do mundo e adentrar a igreja moderna. Não falo a igreja primitiva, né? A igreja primitiva, ela lá atrás, ela se corrompeu, a primeira igreja. Então, a igreja moderna, eu costumo chamar de igreja moderna, ela tem trazido consigo, como lá atrás Satanás conseguiu corromper a igreja primitiva, hoje a igreja moderna também tem sido corrompida. Então o mundo tem saído do mundo e tem adentrado a igreja. A nossa câmera deu um probleminha aqui, mas voltamos. Então a igreja ela tem se corrompido, ela está distraída. A pessoa passa ali mais tempo nas redes sociais do que lendo a Bíblia. A pessoa ela passa, claro, ela passa ali metade do tempo dela ou mais do tempo dela vendo as coisas do mundo, só se enchendo do que não presta. Então a pessoa está distraída e não está percebendo que diante dos seus olhos a profecia está se cumprindo, de que Cristo ele vai voltar para buscar os seus. Então nós não podemos nos distrairmos. A distração te cega espiritualmente falando, te cega e te surda. Você fica cego e surdo. É por isso que muitas pessoas têm fraquejado na fé, porque a distração tem falado mais alto, e aí elas têm se perdido na metade do caminho. Então vamos dar continuidade. Espero que você tenha entendido essa primeira parte. Versículo 9 diz assim: após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e imenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes ofertaram presentes. Aí eu entro o que eu falei, né? Ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para as nuvens de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Então, para nós finalizarmos, veja a importância. Eles chegaram, fizeram o sacrifício de sair de onde eles estavam, foram até o menino Jesus, e eles chegaram até Jesus, ali nascido, e apresentaram as suas ofertas. Infelizmente, hoje, quando nós falamos de oferta, as pessoas ligam logo a isso aqui. Sim, isso aqui também é oferta, né? Porque se nós somos apegados à nossa vida, isso aqui é o mínimo. Mas a oferta não é só isso. A oferta é o nosso tempo, a oferta é a nossa vida, a oferta é você tirar um tempo, como você está tirando agora, para estudar a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Isso é uma oferta. Oferta é você abrir um jejum, é você fazer uma oração, é você acordar de madrugada. Sabe, oferta é você falar de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos ofertando também. Então, as pessoas, infelizmente, elas estão tão apegadas a bens materiais que quando fala oferta, ela já liga a dinheiro. Então, o pastor é ladrão, o pastor não presta, o pastor tu quer meu dinheiro. Porque eles estão tão apegadas à sua vida, a bens materiais, que ela não consegue se desprender de nada. Não consegue, sabe, ofertar o básico. Se ela não ofertar a vida, é óbvio que ela não vai ofertar o monetário. Então, é sobre isso. Aprenda a ser um bom ofertante como eles foram. Somente físico falando, mas principalmente espiritualmente. Outro detalhe. Nem tudo que Deus fala para você precisa sair falando para os outros. Tem um momento certo de você falar para as pessoas aquilo que Deus falou consigo. Aquilo que você fala, que Deus fala para você, e você fala antes do tempo, pode tardar os planos de Deus se cumprir na sua vida. Eles poderiam muito bem ter esperado a estrela os conduzirem até o menino, até Belém. Mas eles, inocentes, foram até Herodes perguntar onde o menino deveria nascer. Aquilo ali depois, como depois nós vamos ler mais para frente, acabou se tornando uma tragédia, porque Herodes esperou 2 anos e depois de 2 anos matou todas as crianças que haviam em Belém.
que tinha da idade de 2 anos, todos os meninos. Então, às vezes, você falar o que Deus falou com você, ao invés de ser bênção, vai se tornar uma maldição. Então, há um tempo certo, como diz a palavra, de você falar tudo o que Deus tem para te falar. Então, aprenda a segurar sua língua e esperar o momento certo de falar aquilo que Deus falou com você. Se Deus colocou dentro de você um sonho, segure para si até o momento certo. Pastor, Deus falou comigo. Segure até o momento certo de você contar para outras pessoas. Pastor, é um sonho que Deus colocou dentro de mim. Segure, porque se você falar antes da hora, pode te prejudicar. É por isso que muitas pessoas são prejudicadas, porque ela fala o que não deveria falar antes do tempo. Claro, se Deus falou com você para você falar com outras pessoas, vá e fale. Né? Se é para falar agora, fale. Mas se não, segure. É por isso que você deve ter discernimento de espírito. Então, espero que você tenha entendido essa meditação de hoje. Primeiro, não se distraia. Segundo, seja um bom ofertante. E terceiro, aprenda a segurar aquilo que Deus fala para você, para falar no momento certo. Tá bom? Então, anote aí o que você achou de interessante. Se preciso for voltar para o começo do vídeo, volte, mas não saia desse vídeo de qualquer maneira. Lembrando que nós estaremos dando continuidade ao capítulo 3 de Esteja Onde Jesus Está. Eu estou aqui te ensinando para que você aprenda a estar onde Jesus está. Para que você não seja enganado. Para que você não seja enganado. Então nós estaremos aqui trazendo tanto a teologia como também a parte histórica, como também a parte espiritual. Porque não adiantaria nada eu trazer só a letra e não te passar o espírito. Então, espero que você tenha entendido. Anote aí o que você achar que for necessário. Anote no seu caderno, como eu tenho aqui tudo anotado no meu. Se você chegou comigo, se você chegou até agora, meus parabéns. Você quer conhecer mais sobre o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que muitos, no primeiro minuto desse vídeo, já foram embora. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Continue assim. Não deixe essa chama de querer conhecer mais de Jesus se apagar. Para que você conheça e cresça a cada dia. A minha intenção aqui é fazer com que você esteja onde Jesus está. Então, eu te espero no nosso próximo capítulo, nesse terceiro capítulo. Quero pedir que se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você está nos acompanhando pelo Instagram, siga o nosso Instagram. Se você está nos acompanhando por nossa página no YouTube, siga a nossa página no YouTube. Tá bom? Que Deus ele abençoe a sua vida, os seus caminhos. Vamos fazer mais uma oração antes de nós finalizarmos. Vamos lá. Meu Pai, nós te damos graças em nome de Jesus pela tua palavra, que ela esteja sempre no nosso íntimo. Senhor, não nos deixe distrair com as propostas do mundo, como o povo se distraiu, que nem perceberam as profecias se cumprindo, Senhor. Mas que os nossos olhos espirituais estejam abertos, que nós estejamos atentos ao cumprimento de todas as tuas profecias. Meu Deus, que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas que nos acompanham. Que a luz do teu Espírito venha brilhar no entendimento e na alma de cada um deles. Diga assim comigo, meu Deus, a minha alma eu entrego nas tuas mãos. A minha vida eu entrego nas tuas mãos. Seja comigo e que a cada dia eu conheça mais de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém. Te aguardo no próximo capítulo. Que Deus o abençoe.